Olá, contadores. Sou o Fernando Mello, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas a realizar a gestão patrimonial de forma eficiente e segura. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Acredito que você já deve ter ouvido falar de analista fiscal, analista contábil, analista de controladoria ou tributário. Mas analista patrimonial é uma nomenclatura, um cargo pouco utilizado ainda nas empresas. Também você pode ouvir dizer analista de patrimônio. Mas você sabe o que é um analista patrimonial? Sabe o que faz este profissional? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o que faz um analista patrimonial, sobre qual a sua importância dentro de uma empresa. O analista patrimonial, ele é um analista contábil, porém ele vai estar focado em controlar e gerenciar os ativos não circulantes. Dentro dos ativos não circulantes, ele vai cuidar de tudo que está relacionado aos ativos imobilizados, aos intangíveis, pode também em alguns negócios cuidar dos ativos biológicos e investimentos. O trabalho do analista patrimonial, ele abrange desde as necessidades de compra desse patrimônio, ou seja, ele vai acompanhar as necessidades da empresa em novos investimentos em ativos, vai cuidar da gestão desses ativos nas rotinas diárias de movimentações, todo o ciclo de vida útil. O que eu quero dizer com todo o ciclo de vida útil? Desde que o ativo chega na empresa, entra na operação e depois vai ser baixado futuramente por algum motivo, ou por obsolescência, ou por de fato ter saído de operação, ou por algum outro sinistro. Poucas empresas ainda têm uma pessoa focada nessa posição de analista patrimonial. É muito comum as empresas aproveitarem um analista contábil para também cuidar dos ativos, ou do ativo fixo ou do ativo intangível. Mas eu vejo uma tendência crescente no mercado das empresas estarem cada vez mais preocupadas com a gestão do patrimônio, porque sabem da importância e relevância que esses números têm no seu balanço patrimonial. Assim como o quanto ela pode impactar nos resultados dessa empresa. Dessa forma, além das grandes companhias que já tinham um olhar para esses bens, para o controle patrimonial, entendendo a relevância desses números em seu balanço e seus demonstrativos financeiros, hoje eu vejo uma forte tendência de empresas menores também estarem procurando profissionais para essa atividade. Normalmente, isso começa colocando essa atividade debaixo de alguém que já está na contabilidade. Ou muitas vezes as empresas utilizam alguém que já trabalha na área de almoxarifado, por exemplo, para fazer o controle físico dos ativos, de entrada e de movimentações. Esses controles eles são muito descentralizados e as empresas que estão crescendo começam a ver a necessidade de ter um maior controle desses bens, para que tenha uma maior acurácia de controles, uma maior assertividade nos números que serão demonstrados no balanço patrimonial ou no próprio demonstrativo de resultado. Alguns clientes até me procuram para indicar profissionais. Eles querem internalizar essa atividade, querem ter a pessoa mais perto, porque existia aí uma cultura de terceirização de serviços de inventário, serviços de consultoria, e além de crescer essa necessidade desses serviços, internamente as empresas estão sentindo a necessidade de ter alguém mais especializado para olhar o dia a dia, para estar lá mais perto do que acontece, para estar perto da operação, perto da engenharia, da manutenção, para ver o que está acontecendo dentro da empresa e possa ter ações mais rápidas em relação a como contabilizar e como controlar esses ativos. As empresas começam a sentir a necessidade desse profissional mais focado quando elas percebem que ao fazer um inventário ou quando acontece algum
evento onde algum ativo tem que ser desmobilizado, percebem que não conseguem identificar esses itens na contabilidade, por exemplo. Eu tenho os itens lá fisicamente e não acho no meu contábil. E às vezes vice-versa. Eu tenho um ativo registrado na minha contabilidade e quando eu vou procurá-lo em campo ou na minha planta, eu não encontro esse ativo. E isso causa preocupação na diretoria ou na alta administração da empresa, justamente por perceber que pode ser que os números que estejam lá registrados no balanço patrimonial estejam incorretos. E por mais que muitas vezes os cenários macroeconômicos, né, influenciem, que a gente sinta que empresas não estão crescendo, sempre tem as empresas que estão crescendo. Sempre tem uma fatia ou alguns segmentos que estão em desenvolvimento. E eu vejo hoje muito disso, eu recebo muitas solicitações de, olha, eu estou procurando e não acho no mercado. Eu preciso de uma pessoa para cuidar dos ativos da minha empresa e não estou conseguindo contratar. Eu tenho clientes que já estão há mais de um ano tentando preencher essa posição e não conseguem. Porque, de fato, é uma especialidade que tem pouco no mercado. Porque as empresas normalmente trabalham com o tampa-buraco, né? Então tem lá o problema, pega alguém para fazer, remenda e vai indo assim até quando dá. Mas a partir do momento que a empresa começa a ter relevância no mercado, tem um possível investidor interessado ou a empresa está mudando, né, de regime tributário, passando de um lucro presumido para o lucro real, onde de fato a depreciação vai impactar na apuração de impostos, essas empresas começam a perceber a necessidade de ter esse profissional. E quando a empresa começa a ter auditoria interna, então? Né, a empresa que está lá se estruturando para ter um maior nível de governança corporativa e coloca uma auditoria interna para olhar os controles, quando cai na contabilidade e entra no ativo imobilizado, vê o tamanho do buraco que existe. E aí essa auditoria começa a apontar essas falhas e aí a diretoria começa a entender a necessidade de ter esse profissional. Existe um histórico de que esse profissional ele é muito depreciado, né? A gente muitas vezes ouve falar assim, quem cuida de patrimônio é aquela pessoa que vai lá e cola a plaquinha nos ativos. E não é, essa figura mudou. Por mais que a empresa tenha uma pessoa que faça esse trabalho mais operacional e mais manual, que é identificar os ativos e colar uma plaquinha de controle, se não tiver alguém garantindo que essa identificação esteja relacionada e vinculada na base contábil, na base de ativos, esse controle não serve de nada. E é isso que eu vejo gerentes e gestores percebendo, que não basta ter alguém colando plaquinha. O colar plaquinha, ele simplesmente é um número que mostra para a empresa que sim, que existe um controle, mas quando você vai confrontar isso com a contabilidade, você percebe que esse controle é furado, que nada do que está lá em campo está de fato na base contábil, vinculado e registrado. O analista patrimonial é a pessoa que garante esse controle, ele garante que o que está no físico está refletindo no contábil e vice-versa. Tem uma movimentação física, reflito no contábil. Tem uma movimentação contábil, reflito no físico. O analista patrimonial é quem vai garantir que isso aconteça. Ele vai dar a certeza e a garantia de que os números que estão lá no balanço estão corretos, porque tudo aquilo que está sendo demonstrado de fato existe na minha planta, existe na minha empresa, fábrica, independente do segmento. Então, enquanto esse profissional que cola a plaquinha, ele sempre foi muito depreciado, né? Fala assim, pode ser qualquer profissional para fazer isso, e também não pode, tem que ter um conhecimento técnico do que ele está fazendo, mas existe esse estigma de que é uma pessoa desqualificada, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. O analista patrimonial, que é quem de fato vai cuidar do todo e ser focado nisso, ele tem que ter várias outras competências, né? E são competências que não estão relacionadas somente a conhecimento técnico
ou também comportamental. E às vezes nem também está ligado somente à contabilidade. Ele tem que ter uma visão muito generalista do patrimônio. E esse é o ponto onde dificulta as empresas de conseguir esse profissional. Porque eu vejo no mercado, muitas vezes, um profissional que ele é muito bom de contabilidade, mas assim, é excelente mesmo. Só que quando se trata de implantar processos, por exemplo, de controle, ele já não tem essas competências. E aí o controle patrimonial fica com uma deficiência, porque eu estou fazendo a contabilidade certinha, mas será que lá no físico, o meu controle físico está correspondendo com essa realidade? Eu estou tentando aqui mostrar para vocês a importância do analista patrimonial e mostrando para vocês que como ele passou a ganhar relevância. Ele era visto antigamente como um colador de plaquinhas ou etiquetas de patrimônio e hoje ele é fundamental dentro da contabilidade das empresas. O analista patrimonial, ele vai conversar com o contador, ele vai conversar com o pessoal de planejamento tributário, ele vai conversar com o pessoal da manutenção, porque ele precisa dessa integração para ele garantir que a gestão dos ativos está eficiente, que ele, de fato, ele garante, ele pode dizer assim, eu garanto que o que está na minha contabilidade é o que acontece na nossa operação. Ele vai controlar não só os ativos que já existem na empresa, ele vai controlar tudo que é comprado, ele vai controlar projetos, né? Quando você tem um projeto de longo prazo, né? Muitos projetos de investimento, eles demoram um tempo para ficar pronto. É ele que vai ter que fazer o controle desses ativos. É ele que vai ter que garantir que esses ativos comecem a depreciar assim que eles entrem em operação. Tudo isso começou a mostrar para as empresas a importância de se ter uma pessoa especializada nessa atividade. E aí uma pergunta, né? Porque como o analista ele sempre era muito depreciado, existe aquela ideia, para quem conhece da profissão, né, de que esse profissional vai ganhar muito pouco. Ele vai ser depreciado. E isso também tem mudado. Se a empresa vai colocar uma pessoa só colando placa, ela precisa de uma pessoa a nível auxiliar. Né? Vai atender com certeza, dando o devido treinamento para esse auxiliar, ele vai fazer muito bem feito o trabalho de emplaquetamento dos ativos. Mas para você garantir que isso reflita na contabilidade da forma correta, você precisa ter muitas outras competências. Né? E a formação superior já te ajuda nisso. Você ser um contador ou contadora já vai te dar um passinho a mais. É assim obrigatório ser contador ou contadora? Não. Temos outras profissões também nessa área. Mas a gente está falando mais com contadores aqui. Então, quando você passa para um nível de analista, isso já te dá a possibilidade de ganhar um pouco mais. Quando a gente tem um analista contábil que não é especializado em ativo imobilizado ou na gestão patrimonial, ele vai ter um nível de remuneração. Quando essa pessoa recebe o desafio, e é um desafio, de cuidar do patrimônio da empresa, normalmente ele dá um salto de uns 30% dentro da remuneração dele. Por quê? Porque ele vai ficar especializado em cuidar de um número do balanço que é muito expressivo. Aí, assim, eu sempre ouço, né? Ah, mas não é toda empresa que tem, não tem muita oportunidade. Você está atrasado. Já faz uns 3 anos que eu vejo essa mudança acontecer, onde a relevância desse analista está cada vez maior. Como que um analista que se especializa em gestão de patrimônio, né, se especializa como um analista patrimonial, como ele se destaca no mercado? Que cursos ele deve fazer? Ou livros? Ou quais são os conhecimentos necessários? Atualmente, existem poucos cursos voltados para a formação de um analista patrimonial. O que é necessário? Conhecer as bases legais, né? Quais as legislações ou quais as leis que estão relacionadas à gestão do ativo imobilizado, porque sim, existem algumas leis que suportam a gestão do ativo imobilizado.
Existem algumas normas contábeis, né, as normas brasileiras de contabilidade, que estão relacionadas também à gestão dos ativos, ou os CPCs, né, que são os pronunciamentos contábeis derivados do IFRS. Conhecer todas essas normas vai ser importante para embasar o seu conhecimento. Por que eu digo embasar? Porque uma coisa é o que está escrito lá como procedimento, ele dita muito a regra para a contabilidade, para a contabilização dos ativos. Porém, ele não te leva para a prática, o como fazer. Então, a gente começa entendendo as leis e as normas, os pronunciamentos, para ter um suporte, para saber o que eu devo fazer para contabilizar corretamente esses ativos, para que eu respeite as normas e a legislação. Se aprofundando um pouquinho mais, vai precisar conhecer mais sobre ativo imobilizado. Dentro da gestão patrimonial, a gestão do ativo imobilizado ela traz bastante desafios, ela tem bastante particularidades. Entender como classificar os ativos, como definir a vida útil, como depreciar esse ativo, quais as regras, quando eu começo a depreciar, quando eu paro de depreciar. Os ativos intangíveis, que possuem normas específicas no que tange a amortização e vida útil também, em como você mensura o valor desses ativos. Então, todos esses detalhes é necessário que você se aprofunde, que você se especialize de alguma forma, buscando cursos, buscando literatura. A parte de investimentos também é importante, porque muitas empresas, principalmente as que estão em crescimento, elas precisam que você administre também a conta de investimentos. Não são investimentos de ativos financeiros, são investimentos em ativos não circulantes. Construção de uma nova planta, compra de novos equipamentos. Então, são alguns pontos que você precisa se especializar. E aí, o que eu gosto de destacar são as habilidades. Porque além de toda essa base legal e de normas que suportam a gestão do patrimônio, tem a questão das habilidades. E que habilidades são essas? Eu vou colocar aqui uma principal, comunicação. Quem faz a gestão dos ativos ou analista patrimonial, o principal ponto que eu vejo que para mim funcionou muito na minha trajetória profissional é a comunicação. É saber conversar com todas as áreas que estão relacionadas com o ativo imobilizado. Por isso que eu digo assim, você ser contador ou contadora te ajuda muito. Por quê? Porque o ativo imobilizado ele reflete diretamente no balanço patrimonial e no demonstrativo de resultado. Mas você precisa se relacionar com a manutenção. Quando você se relaciona com a manutenção, você precisa conhecer também da rotina operacional. Como que eles movimentam esses ativos? Quando que eles descartam um ativo? Como você fica sabendo que um ativo foi descartado e você precisa fazer a baixa contábil desse imobilizado? Aspectos tributários. Você precisa entender qual a estratégia do planejamento tributário da empresa que você vai trabalhar. Ou até que você vai prestar um serviço, porque pode ser que você também seja um prestador de serviços. Seja uma empresa e não uma pessoa trabalhando dentro de uma empresa. Você precisa entender de planejamento tributário. Você não precisa ser especialista nas leis, mas você precisa conhecer quais são as oportunidades que a legislação traz para a empresa em relação ao ativo imobilizado ou aos ativos intangíveis, em relação à depreciação. Dependendo da empresa que você estiver trabalhando ou atendendo, você precisa saber qual a estratégia de crescimento dessa empresa. Se ela tem projetos de expansão, se ela vai construir novas fábricas ou novas unidades, porque você precisa saber como cuidar desse ativo durante esse projeto. Então eu costumo falar que dentro da gestão patrimonial, dentro desta formação, né, dentro desta profissão que é o analista patrimonial, muitas vezes ele de fato não é um contador ou uma contadora. Eu já tive contato com muitos engenheiros e engenheiras que atuam nessa área, com administradores,
com pessoas que vieram da logística e passaram a fazer gestão de ativos. Então eu costumo dizer que é uma atividade que ela é multidisciplinar. E por isso que eu valorizo tanto. E por isso que quando eu estou com um cliente, frente a um cliente, ou estou conversando com minha equipe, eu digo da importância desse profissional, porque ele se destaca. Ele não precisa ter só uma formação, ele pode ter uma única formação superior, mas ele precisa saber de muitas outras coisas para garantir que a gestão de ativos vai ser eficiente, que ele vai de fato garantir que os números, os demonstrativos financeiros vão estar corretos. De uma forma geral, o analista patrimonial ele precisa ter habilidades contábeis, financeiras, tributárias, de engenharia, de avaliação patrimonial. Ele precisa conhecer sobre a avaliação patrimonial. Se ele não conhece ele a fundo, precisa pelo menos ter uma noção dos laudos necessários de avaliação que você precisa de suporte para garantir alguns resultados dentro da sua gestão patrimonial. Então, reforçando, além das competências contábeis, você vai precisar ter esses outros conhecimentos para te suportar, para você garantir a gestão dos ativos. Outro ponto muito importante que eu quero deixar aqui é a questão dos processos. Uma boa gestão de ativos, ela tem processos muito bem definidos e muito bem alinhados com todas as áreas da empresa. Porque a gestão de ativos, ela não acontece só na contabilidade, ela acontece na empresa toda. E você, como analista patrimonial, tem que saber que você vai cuidar dos ativos da empresa toda e não só dos números da contabilidade. Então, o que nós vimos hoje nesse vídeo? O que faz um analista patrimonial? Quanto pode ganhar um analista patrimonial? O ganho que você pode ter nessa profissão? Como se destacar no mercado? Quais as habilidades para que você faça uma gestão de ativos eficiente? E quais as competências necessárias para isso? Se você gostou desse vídeo, se o conteúdo foi útil para você, deixe o seu like para que ele possa chegar para mais pessoas interessadas como você. Compartilha com seus amigos, contadores, contadoras. Deixe aqui a sua opinião, comenta aqui, deixa eu saber o que você acha sobre esse assunto e te vejo no próximo vídeo.